Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Bioquímica Clínica Fácil. Eu sou o professor Emerson Lima, farmacêutico, doutor em farmácia, professor titular da Universidade Federal do Amazonas, responsável pela disciplina de Bioquímica Clínica do curso de farmácia há mais de 15 anos. Esse canal foi criado para você, estudante de farmácia, de biomedicina ou de qualquer outra área afim, ou até mesmo você profissional da área de análises clínicas, queira se atualizar ou estudar, por exemplo, para um concurso. Estaremos sempre postando conteúdos atualizados e com muita didática para o seu aprendizado. Se você gostou da ideia e gostar dos vídeos, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Não esqueça de ativar o sininho para receber notificação do YouTube quando postarmos novos vídeos. Vamos à aula de hoje. Essa é a nossa terceira parte da aula de urinálise, onde a gente vai falar sobre o exame microscópico, né? A parte microscópica do exame de urina ou do EAS. E nessa parte é onde o analista ele tem que ter mais acurácia, ele tem que ter mais experiência, porque vai depender muito dessa experiência dele para conseguir ver e enxergar os elementos, né? O que eu vou pesquisar, o que eu vou analisar nessa parte do exame, tá? No final da aula eu vou mostrar para vocês, eu vou apresentar para vocês como que deve ser feita a preparação do material para ser colocado no microscópio, né? Mas uma vez que eu faço isso e eu coloco a lâmina no microscópio, o que eu vou precisar identificar? Primeira coisa que eu preciso ver no exame de sedimento é células. Então, eu preciso ver células. Que células? Células epiteliais, células do trato urinário, hemácias e leucócitos, tá? Essas células eu posso ver ou não, menos as células epiteliais, né? As células pavimentosas eu tenho que enxergar. Se eu não enxergo células pavimentosas, significa que a minha urina não está adequada, ok? Ela não foi centrifugada da maneira correta. Então, é imprescindível que eu veja células, pelo menos uma, duas células na lâmina, tá bom? Além das células, eu vou buscar o quê? Eu vou buscar cilindros, a presença de cilindros. Todos esses elementos a gente vai falar durante a aula aqui, né? Cilindros hialinos, leucocitários, hemáticos, granulosos, etc. Também, cristais e granulações amorfas, ácido úrico, oxalato, fosfato, etc. Eu também vou ver a presença de bactérias, vou tentar ver, né, a presença de bactérias, de filamentos de muco, de leveduras, de parasitas. Os mais comuns é o tricomonas ou ovos, por exemplo, de enteróbios. Espermatozoides eu também posso enxergar na urina e alguns artefatos que também eu consigo visualizar e eu tenho que saber identificar para identificar que aquilo não é algo importante, tá bom? Então vocês veem que é bastante coisa essa parte do sedimento. Então o analista com experiência ele vai tentar enxergar todos esses elementos no exame. Primeiro elemento, e eu falei acho que um dos mais importantes, é as células do trato urinário, né? As células epiteliais, ali do epitélio. Elas podem ser do epitélio mais baixo, ali da vagina, da uretra, né? Ou do trato superior, né? Células diferenciadas, células com núcleo maior, com citoplasma menor, né? Essas células com núcleo maior, com citoplasma menor, quando eu vejo em grande quantidade, isso pode ser o patognomônico indicativo de uma situação até mais grave, até mesmo câncer, né? Mas é lógico que eu não vou fazer um diagnóstico com o exame de urina. Mas isso deve ser relatado no exame, no laudo, né? As células mais comuns são as células pavimentosas, que a gente vai ver
daqui a pouquinho a foto delas. Tá? O significado clínico. A maioria das vezes, esse aumento grande do número de células, principalmente em amostras de pessoas do sexo feminino, pode indicar uma contaminação com células do epitélio genital. Mas também pode indicar uma renovação normal ou uma descamação aumentada, no caso de metaplasia, neoplasias, como eu já falei, doença tubular, perda de aderência à membrana basal. São situações em que há um aumento desse número de células na urina. As células em si, por si só, elas não identificam nada específico. Mas quando há realmente um aumento exagerado desse número de células, eu devo citar isso no laudo, porque pode identificar, sim, alguma dessas situações. Olha, essa é a célula mais comum que a gente vê na urina, né? Uma célula pavimentosa do epitélio do trato urinário. Então, é uma célula que tem um citoplasma grande, elas normalmente têm esse formato meio triangular e tem um núcleo bem pequenininho, né? Significando que já é uma célula madura, ok? Essas são as células mais comumente visualizadas no exame de urina. Quando eu vejo células assim, ó, células com núcleos maiores, com citoplasma menor, essas células são células mais jovens, né? Essas células que vêm lá de cima, do ureter. Então, isso pode indicar uma doença tubular. Isso deve ser, sim, relatado no laudo. Aqui, ó, tá vendo? Uma célula com núcleo bem grande, né? O citoplasma bem pequeno. Então, é uma célula tubular. Então, isso deve ser relatado. Aqui é uma descamação, né? Uma esfoliação vaginal. Isso é muito comum em amostras femininas, dependendo do período do ciclo menstrual da mulher. Às vezes, as células tomam toda a lâmina e dificulta, inclusive, a visualização de outros elementos. Segundo elemento que eu devo estar pesquisando aí no exame do sedimento, os leucócitos, né? Na urina, eles são chamados de piócitos. É sinônimo, tá bom? Alguns autores relatam os piócitos como células degeneradas, células já de infecção, mas a maioria dos laboratoristas usam como sinônimos piócitos ou leucócitos. São, em geral, neutrófilos, né? Eles têm essas granulações lisossômicas, que aí eu consigo visualizar isso no microscópio. Eu posso também enxergá-los com de formações, né, dimorfismos. Isso pode indicar uma inflamação ativa. Eles vão estar relacionados, lógico, às infecções urinárias, né? Uretrite, cistite, pielonefrite, prostatite, as doenças sexualmente transmissíveis, que são as causas de infecções urinárias. Então, o aumento de leucócitos na urina, primeira coisa que eu penso é infecção urinária. 99% das vezes eu vou ter infecção urinária. Mas eu posso também ter uma leucocitúria, chamada de leucocitúria estéril, que não necessariamente está relacionada a um processo infeccioso. Exemplo, tuberculose, no caso a clamídia, né? É uma bactéria, mas não do trato urinário em si, calculose, febre, nefrites do túbulo intersticial, glomerulonefrite, rejeição a transplante, inflamações paravesicais, lúpus. São situações em que eu posso ter esses leucócitos, mas não necessariamente uma infecção urinária.
Eosinófilos, né? Macrófagos e linfócitos. No exame normal, a gente não diferencia, a gente chama tudo de piócito, tudo de leucócito. Mas a presença dessas células pode indicar situações diferentes, como todos nós sabemos, tá bom? Essa é a cara do leucócito, como ele aparece no exame de urina. Ó, pena que aqui na imagem a gente não consegue micrometrar, mas no microscópio você micrometra e você vai ver os grânulos meio averdeados. Então, isso é leucócito. Tudo isso aqui é leucócito. Aqui é uma imagem mais ampliada. Aqui como se ele tivesse já meio que degradado, degenerado, que as pessoas chamam de piócitos ou pus, né? Ó. Então, é dessa forma que você consegue ver. Eles também podem aparecer na forma agregada ou formando cilindros, né? Que a gente vai ver um pouco mais à frente. E aqui é a forma ameboide, né? A forma dismórfica, que a gente falou que está relacionado até a uma infecção ativa. Outro elemento que a gente também deve enxergar ou procurar no exame do sedimento urinário são as hemácias. Acho que vocês lembram ali nos slides anteriores que eu mostrei, o leucócito ele tem 12 micras em média, né? A hemácia tem 7 micras, então ela é um pouquinho menor do que o leucócito. No início, quando você nunca viu, você acha que pode confundir uma hemácia com leucócito no exame. Mas elas são diferentes já nesse aspecto do tamanho. O leucócito é um pouco maior e a hemácia é um pouco menor. Outra diferença é que o leucócito ele vai ter essas granulações dentro e a hemácia não. Ela não tem essas granulações dentro. Ela é totalmente oca, né? É lisinha dentro e tem uma membrana bem delineada. Pode ocorrer uma falsa hematúria, no caso das mulheres, relacionado à questão da menstruação, né? Isso deve ser registrado, diferenciado. Então, se você for de uma mulher à urina e você enxergar muitas hemácias, isso pode significar também uma contaminação com hemácias que vieram da menstruação, sangue, né, da menstruação, ou um sangramento vaginal. Porque quando a gente busca a hematúria mesmo, a gente está mais preocupado com a questão da infecção urinária, né, que seria mais comum. Ali um rompimento de um vaso no canal urinário que está liberando essas hemácias para a urina, tá? Mas ela também pode identificar outros tipos de sangramento. Significado clínico. Então, como eu já falei, normalmente a hematúria ela está ligada a glomerulonefrite, traumas, tumores, infecções agudas, né? Distúrbios circulatórios, reações imunológicas, o próprio exercício, que a gente já comentou, e de origem idiopática. Existem pessoas que têm hematúrias que não têm causa definida. Eu já vi até artigos sobre isso. Aqui é a hemácia, ó. Vendo? Aqui ela tem uma membrana bem delineada, tá vendo? E aqui, ó, nessa imagem, a gente consegue ver um leucócito e uma hemácia. Tá vendo? A diferença do tamanho, o leucócito sendo maior e a hemácia sendo bem menorzinha. Então é bem fácil, ó, leucócito, hemácia. Tá bom? Isso é que a gente vai, exatamente dessa forma que a gente vai ver no microscópio. Aqui já seria também uma hematúria bem presente, né? Onde eu vou, às vezes ela está tão presente que ela encobre outros elementos urinários também. Mostrando outras lâminas, né? Hemácia, leucócito, hemácia. Aqui também, já num aumento mais ampliado. Ela pode também aparecer os dismorfismos. Aqui, por exemplo, são hemácias crenadas. Elas aparecem como se tivessem uns espículozinhos
né? E você consegue visualizar isso no laboratório, no microscópio. Aqui, ó, é o dismorfismo eritrocitário. Você vai conseguir ver as hemácias como se fosse com inserções. Elas, aqui nessa outra foto eu consigo visualizar, aqui, ó, um contraste de fase, né? Então isso pode indicar doenças específicas, né? Esse eritrócito modificado, também chamado de acantócito, quando visualizado na urina. Isso é mais para pessoas que já têm bem mais experiência. Não imagina que você, na primeira aula, no primeiro contato com a urina, você vai conseguir identificar esses dismorfismos. É bem complicado. Isso são para analistas mais experientes. Mas, uma vez que você treine isso, você tem condições, sim, de fazer essa identificação. Um outro elemento que a gente vai falar, que é interessante também ser pesquisado, ser visualizado no exame de urina, são os cilindros. O que são os cilindros? Os cilindros, eles são estruturas formadas a partir de uma proteína que está presente na urina. Eu falei lá na aula, na parte do exame químico, que todas as amostras de urina, mesmo em pacientes normais, contém proteínas, né? A proteína mais abundante é uma proteína chamada proteína de Tan-Rosfal, né? Essa proteína, ela é liberada pelo epitélio, né, lá do túbulo, e ela faz como se formasse uma rede. Imagina como se elas formassem uma rede de pesca. À medida que ocorre a estase, ou seja, que é a parada do fluxo urinário, que pode estar relacionado a uma doença renal, esses elementos que migrariam ali, que estão passando, acabam ficando retidos nessa rede. E em algum momento, esse cilindro ele se desprende e vai para a urina. Ok? Então, a presença de cilindros, ele normalmente está relacionado a essa estase, né? O aumento da osmolaridade da urina, ou seja, da presença de elementos sólidos na urina, ok? E o pH também influencia. Faz com que ocorra, então, a precipitação dessa proteína de Tan-Rosfal, formação da rede fibrilar, ligamento ou ligação ao epitélio tubular, agregação dos elementos, depois o desligamento e a excreção desse cilindro na urina que vai ser visualizado. Quando esse cilindro ele sai só a proteína, só a rede de proteína, ele é chamado de cilindro hialino. Ele é chamado de cilindro hialino, contendo apenas a proteína. Aí, quando ele se agrega a outros elementos, por exemplo, quando ele agrega hemácia, ele vai chamar cilindro hemático ou cilindro hemoglobínico depois que essa hemácia se degradar. Esse cilindro, por exemplo, captando leucócitos, né? Ele pode se transformar no cilindro leucocitário. Com o tempo, ele vai se degradando para um cilindro granuloso, grosseiramente granuloso, finamente granuloso e, finalmente, um cilindro chamado de cilindro séreo, que é um cilindro já bem rígido, que passou bastante tempo. Então, quando ele aparece, ele é um indicativo de que algo realmente bem mais sério está acontecendo nesse rim. Ele pode também agregar células epiteliais, formar uma degeneração gordurosa e gerar cilindros gordurosos, que também são bastante indicativos de um problema mais sério, tá bom? Então, cilindro sério, cilindro gorduroso, até mesmo os cilindros
granulosos são indicativos aí de alguma alteração. O cilindro hialino, não, porque ele tem só a proteína, ou seja, significa que não tem esses elementos aqui que seriam relativamente anormais para agregar. E aí saiu lá o cilindro hialino. Ele não é tão característico assim de um problema mais sério, quando aparece, né? Esse slide aqui, ele apresenta o local provável da formação do cilindro. Ó. Se a gente observar, o cilindro hialino, ele vai se formar depois do túbulo proximal, na parte ascendente da alça de Henle, né? Então, ele é o primeiro ali a ser formado, e uma vez formado, ele se solta e vai para a urina. A gente tem aqui ó, o cilindro granuloso, eles vão se formando mais nessa parte do túbulo distal e alguns até no túbulo coletor. Significa que o sistema todo ele está meio em estase, ele está parado, fazendo com que esses cilindros mais granulosos, finos, os cilindros sérios, eles são cilindros que indicam que houve uma estase muito grande para que desse tempo deles serem formados. Só para indicar isso daí. Então, o significado clínico dos cilindros. O cilindro hemático pode identificar uma glomerulonefrite, os celulares, necrose tubular, os sérios, uma insuficiência renal crônica, eles são característicos, né, dessa insuficiência renal crônica. Os hialinos, ó, desidratação, um processo de desidratação comum. Leucocitários, pielonefrite. Síndrome nefrótica, os cilindros adiposos ou gordurosos. Febre e exercício, cilindro hialino. Então, de novo, cilindro hialino, quando aparece, não necessariamente indica uma doença, né? Pode, por exemplo, ser febre, exercício, até mesmo um processo de desidratação. Aqui nessa imagem, até um pouquinho difícil de ver, mas a gente consegue visualizar aqui ó, o cilindro hialino. Ó. Quando você, no microscópio, você micrometra, você consegue ver uma linha mais escurinha delimitando o cilindro. E ele você consegue ver início e fim, né? Então tá aqui, ó, um cilindro hialino. E aqui também você consegue ver, ó, visualizar aqui, um cilindro hialino bem aqui, ó. No início, os alunos têm muita dificuldade de ver, porque é muito transparente a urina, né? E aí você tem que micrometrar bem para você conseguir enxergar esse elemento presente lá no fundo da lâmina. Outro detalhe é assim, como eles são mais pesados, quando você põe a lamínula, eles tendem a ir para a lateral da lâmina. Então, você tem que começar pesquisando pelos cantinhos externos da lâmina para você conseguir visualizar de forma mais fácil esses cilindros. Aqui são o outro cilindro hialino, ó. Você consegue visualizar. Aqui já é um cilindro que está ficando granular, né? Um cilindro levemente granular. Cilindro hialino, aqui. Aqui também dá para ver um pouco melhor, né? Você vê que essa delimitação dele. Então, isso são os cilindros. Aqui um cilindro granuloso, bem dessa forma mesmo que você vai ver lá na urina. Cilindro granuloso também. Aqui, ó. Consegue ver bem. De novo, cilindro granuloso. Aqui uma hemácia. Cilindro granuloso fissurado. Aqui já são os cilindros hemáticos, né? Vão ter uma corzinha mais vermelhinhas. Cilindro hemático. A diferença de um cilindro hemático para uma agregação de hemácia é que quando você micrometra, você vai ver uma linhazinha escura, mostrando que eles estão na forma de cilindro. De novo, ó. Cilindro hemático. Também o cilindro hemático aqui com coloração a gente consegue ver que está mais escuro aqui do que aqui, né? Então mostrando que é um cilindro.
Aqui já são os cilindros hemoglobínicos. Isso é bem mais raro de ver, mas aparece, tá? Cilindros hemoglobínicos. Aqui já é um cilindro leucocitário, são uma agregação de leucócitos na forma de cilindro. Ó. Consegue que eles estão agregados, mas eles formam um cilindro. Ó, bem legal esse cilindro aqui, ó. Você consegue visualizar bem ele na forma cilindroide, né? O cilindroide, na verdade, é quando você consegue enxergar um rabinho nele, assim, bem fino, né? Que ele se forma numa região bem específica, aí tem a diferença do cilindro para o cilindroide, né? Na verdade, aqui é mais um cilindro mesmo. Existem também esses corpúsculos gordurosos. Corpúsculo gorduroso oval e o cilindro gorduroso. São diferentes, né? Aqui é o cilindro gorduroso e o corpúsculo ele já está mais isolado aqui, ó. Ele já está mais isolado. Aqui também, cilindro granuloso, né? Cilindro gorduroso e os corpúsculos, que você consegue visualizar. Cilindro de célula tubular, também você pode observar esse cilindro de célula tubular. Bom, você vai ver, o diferencial vai ser sempre você enxergar a delimitação aqui na borda. Aí aqui já entra o cilindro sério, né? O cilindro sério, ele é um cilindro, como eu falei antes, ele é um cilindro bem rígido, como se ele fosse desidratado. Ele é um cilindro desidratado e muitas vezes você vai enxergar ele quebrado, como se tivesse uma quebradura nele, essa fissura, né? Essa fissura identificando que ele é quebrado. Isso é um dos principais elementos que identifica esse cilindro sério. Ele fica parecido um pouco com o cilindro granuloso, mas a diferença dele é essas fissuras que você vai observar. Visualmente ele é diferente. Para quem tem experiência, você vai conseguir enxergar diferença em relação ao cilindro granuloso. Mas, na dúvida, você pode buscar através dessas fissuras que aparecem nesses cilindros. E assim, normalmente quando você encontra um cilindro granuloso ou um cilindro sério, você vai encontrar outros tipos de cilindro também. O hialino, às vezes o leucocitário ou o hemático, né? Então, você não encontra um único tipo, tá? Mas o cilindro, esse sério, ele é relativamente comum, mas em pacientes que já têm uma doença renal instalada, principalmente na insuficiência renal crônica, né? Que eles são bem comuns. De novo, aqui mostrando as fissuras, tá vendo aqui, ó? Que são os cilindros sérios aqui, ó, mas ele já está quebrado aqui. Ele aparece, às vezes, contorcido. Então, ele pode ser identificado por essas características. Outro elemento que também vão ser pesquisados e identificados no sedimento urinário são os cristais. Os cristais, então, eles são precipitações, né, inorgânicas que aparecem na urina desses sais. Então, dependendo do sal que está presente, ele pode se precipitar e aparecer na forma de um cristal. De novo, assim como eu falei do cilindro, o cristal também, por ele ser mais pesado, ele tende a ir para a lateral da lâmina. Então, eu vou enxergar ele melhor nessas bordas. E aqui tem uma diferenciação. O cristal, ele vai aparecer mais numa urina ácida ou numa urina básica. Existem cristais de urina ácida e cristais de urina básica. Aqui essa tabela mostra isso. Os oxalatos de cálcio, eles podem aparecer tanto em urina ácida quanto em urina alcalina. Beleza. Os uratos amorfos na urina ácida, os fosfatos amorfos na urina alcalina, o fosfato triplo também na urina alcalina, o ácido úrico
na urina ácida, ou no pH ácido, o carbonato de cálcio em ambas, cistina em ambas, todos os restantes em ambas. Mas existem alguns, como por exemplo os uratos, né, os fosfatos, que eles são específicos de um pH urinário. Vou mostrar alguns exemplos. Sim, uma outra coisa interessante é que esses, até para dificultar, né, para quem está começando, esses cristais eles não aparecem numa única forma. Eles podem aparecer em formas diferentes. Por exemplo, aqui é o oxalato de cálcio, né? Ele parece uma pirâmidezinha, bem como se fosse um diamantezinho, com 4 lados bem definidos, como se fosse uma pirâmide. Aqui na forma dihidratada, mas na forma monohidratada ele já aparece dessa forma. Então é bem diferente, né? Mas os dois são oxalato de cálcio. Mas em geral eles aparecem também em ambas as formas na lâmina, não aparece de uma forma única, né? Aqui de novo o oxalato de cálcio, ó, mostrando como que ele aparece na urina. Aqui a forma monohidratada. Esse é o fosfato triplo, né? O fosfato triplo ele é chamado de tampa de caixão, como se fosse uma tampa de caixão. Então ele tem esse formato mais retangular e também forma como se uma espécie de triângulo. Então você consegue identificar bem nitidamente como ele aparece. A melhor forma de aprender isso é pegar um atlas, né? Você pegar um atlas completo. Hoje também tem muita informação na internet, tem até páginas no Instagram, né? Que você pode seguir e você pode, então, ter uma visualização bem legal dessas diferentes formas que esses cristais aparecem. Esse é o cristal de ácido úrico, né? Ele parece como se fosse uma folha, assim, uma folha seca, né? Mas ele pode aparecer, por exemplo, nessa forma, ó, chama forma de rosácea. Então, ele aparece em inúmeras. O ácido úrico, por exemplo, tem mais de 30 formas que ele pode aparecer. Então, você precisa de bastante conhecimento para poder identificar todas essas formas e estudar bastante isso. Esse é o fosfato de cálcio. Aqui é o carbonato de cálcio. Né? Aqui são as granulações, né? Em alguns laudos eles não aparecem como cristais, eles aparecem como granulações. Se o pH da urina for menor que 7, vai ser uratos amorfos. Se o pH da urina for maior que 7, vai ser fosfatos amorfos. Então são esse tipo de granulações, às vezes eles tomam todo o conteúdo da lâmina, tá? Outros exemplos aqui, o fosfato de amônio e magnésio, biurato de amônio, fosfato de cálcio, parece dessa forma. Aqui cistina, é um hexágonozinho. Aqui tirosina. Esses cristais já são mais raros. Quando eles aparecem, normalmente está relacionado a uma doença hepática. Então, mas você precisa saber identificar. Aqui bilirrubina e colesterol. Mesma coisa dos anteriores. São mais raros, mas quando aparecem, pode indicar uma doença mais grave. Cristais de sulfa, né, para quem usa medicamento, está fazendo tratamento com antibiótico. E além dos cristais, existem outros elementos que a gente deve pesquisar e são obrigatórios de serem relatados, né, sua presença ou não. O primeiro deles é bactéria. Né? As bactérias, quando produzida, quer dizer, a urina, quando produzida, ela é isenta de bactéria. O aumento dessa bacteriúria pode indicar ou uma infecção urinária ou uma degradação da amostra. Tá? Leveduras. As leveduras também não devem estar presentes na urina. Quando ela está presente, lógico, é uma infecção. Existe um teste que a gente faz, lógico, que um analista experiente, ele identifica muito bem a diferença entre uma levedura e uma hemácia.
Mas o que está iniciando, ele pode confundir, porque elas realmente são meio parecidas. Se você não tiver, por exemplo, leveduras em brotamento, às vezes é muito parecido. Existe um teste que você faz adicionando na amostra de urina ácido acético a 5%. Isso faz com que todas as hemácias sejam lisadas. Então, depois desse ácido acético a 5%, se continuar lá as bolinhas, significa que era o quê? Levedura e não hemácia. Parasitas também são investigados, podem ser vistos na urina. O mais comum deles é o Trichomonas vaginalis. E ovos de parasitas, como Enteróbitos vermiculares, Cistossoma, Entamoeba, que é contaminação das fezes, podem aparecer nessa urina também. Espermatozoides é um outro elemento que pode também ser observado na urina. Aí fica a questão, eu devo citar a presença de espermatozoide numa amostra de urina? Assim, em geral, numa amostra feminina, não. Numa amostra masculina, pode ser citado porque ele pode indicar uma situação anormal para o homem. Agora, se for numa amostra de criança, isso é já uma questão ética, né? Que você deve alertar se você estiver no laboratório, ou estiver no hospital, ou estiver numa clínica, você deve alertar as autoridades, porque isso pode indicar um crime, né? De abuso sexual. Então, até uma questão ética, como profissional, você fazer essa citação, né? Da presença desse elemento na urina. Então, aí é uma questão mais ética, né, de você como profissional, de alertar para a questão de um possível abuso. Filamento de muco também é uma outra estrutura que aparece na urina e que seu aumento também pode indicar uma situação anormal. Então, isso deve ser relatado. É muito difícil aqui no slide a gente visualizar a questão das bactérias, mas no exame mesmo, você vai micrometrar e você vai conseguir enxergar lá no fundo da lâmina, pode ser cocos ou bastonetes, né, que se mexem, que se mexem lá no fundo da lâmina. E você vai conseguir identificar se isso é leve, se isso é moderado, se isso é aumentado. Aqui são as leveduras, ó. Você consegue ver elas tanto bem redondinhas, como você consegue enxergar aqui, como está aqui, ó, bem redondinhas, como você consegue enxergá-las também em brotamento. Aqui, ó. Elas podem estar em brotamento ou até mesmo em hifas, tá? Então, isso deve ser relatado no exame, tá? Pode identificar aí uma infecção que deve ser, no caso, tratada. São os parasitas, tricomonas, né? Tricomonas. Normalmente é Trichomonas vaginalis, a mais comum, mas a gente coloca como Trichomonas sp, porque eu não tenho como identificar a espécie. E aqui são os espermatozoides, ó, que eu também consigo visualizar na urina. Você está vendo aqui a cabecinha dele e a cauda, tá? Ele aparece dessa forma. E aí aquela situação que eu já falei, né? Dependendo da amostra, eu posso ou não colocar isso no laudo. Normalmente não, mas aí dependendo da situação eu posso citar. Ácaro, que pode aparecer, o ovo aí de Enteróbios. Filamento de muco também é muito difícil da gente visualizar isso aqui na tela, mas eu também micrometrando eu consigo ver uns filamentos que passam por todo o campo, isso identificando esses filamentos de muco. Aqui são alguns artefatos que aparecem na lâmina. Quem está começando a fazer o exame, às vezes sente muita dificuldade. Isso aqui, por exemplo, poderia ser confundido com uma hemácia, né? Mas não é só um grânulozinho de talco. Aqui é amido, que é também às vezes da luva, né, que você usa para preparar, às vezes, o exame. Aqui um contraste, fibras de tecido, sei lá, de alguma coisa, aparece também de vez em quando.
Aqui também uma fibra de algodão, ó, e uma bolha de ar. Os meninos na hora da microscopia, isso aqui é uma hemácia gigante. Não, não é uma hemácia gigante, é uma bolha de ar que está aqui, mas ela tem um limite bem delineado, mas é um artefato. Então você precisa, nesse início, nos primeiros contatos, também conseguir identificar esses artefatos. Para a gente finalizar, rapidamente, eu trouxe aqui as normas da ABNT para a execução do EAS. Eu queria explicar rapidamente para vocês. Quais são os passos? Então, primeiro você vai homogeneizar a amostra de urina e transferir para um tubo de 10 ml. Então, normalmente um tubo graduado onde você possa medir 10 ml. Isso é o correto. Você vai fazer a leitura com a tira reagente, a parte do exame. Assim, aqui você já vai aproveitar e fazer todo aquele exame físico que a gente falou, né? Cor, limpidez, o aspecto, né? Presença ou não de sedimento. Então, você vai fazer nessa primeira etapa. Vai fazer o exame químico com a tira reagente, que vai ter um vídeo aqui explicando esse exame. Você depois vai centrifugar esse tubinho a 1.500 RPM, de 1.500 a 2.000, normalmente usa 1.500 mesmo, por 5 minutos. Daí você vai retirar 9,8 ml, de forma que sobre 0,2 ml no tubo. Depois disso, você vai ressuspender o sedimento com leves batidas no tubo. Aqui, se você também não pode fazer isso com muita força, porque você pode estragar, não estragar, mas você pode deteriorar, por exemplo, cilindros que estão aqui. Então, você vai fazer isso de forma leve para ressuspender esse material. Daí, você vai transferir 20 microlitros dessa suspensão para uma lâmina. E essa lâmina ela deve ter 22 por 22 milímetros. É uma lâmina quadradinha, tá? E depois você vai fazer a leitura dessa lâmina em pelo menos 10 campos. Então, essa é a recomendação que existe para se fazer o EAS. Então, se todo mundo fizer essa mesma coisa padronizada, você vai ter resultados mais padronizados. A forma de ler, ela também deve ser padronizada. Como eu falei já durante a aula, em geral, quando você coloca a lâmina lá no microscópio, você vai sempre começar a leitura das bordas para o centro. Então, você vai tentando fazer esse movimento de espiral até chegar no centro da lâmina. Isso é a forma mais correta. Essa leitura, ela é normalmente no aumento de 100 vezes, tá? Naquela inocular de 10. Então, você vai percorrendo a lâmina. Aqui você vai identificar o quê? Células, os cilindros, os cristais. Todos aqueles elementos você vai conseguir visualizar no de 10. E você confirma no aumento de 40. Tá bom? De 400 vezes. Então, no de 10 você visualiza, identifica e confirma isso no de 40. Isso para quê? Para células, cilindros, cristais. Tá? Leucócitos também. Agora, depois que você faz isso, que você percorre, você vai contar os elementos. Tem elementos que são contados, que são o quê? Leucócitos e hemácias. Então, se tiver leucócitos e hemácias, você vai contar e vai expressar por campo. Aí que você vai fazer uma leitura de pelo menos 10 campos e você vai dizer, olha, eu tenho aqui em média 5 por campo, 3 por campo. Se isso for acima de 30 por campo, você já pode colocar incontáveis, tá bom? Nesses outros elementos aqui que são semi-quantitativos, até 3 por campo você vai colocar como raras, de 4 a 10 algumas e acima de 10 por campo numerosas. Isso para células epiteliais, cilindros, cristais. Cilindros e cristais a gente nem faz essa definição, mas para células mesmo, tá?
As bactérias também têm essa mesma nomenclatura aqui. Também você vai colocar como rara, algumas e numerosas. E no caso dos leucócitos e hemácias, você vai contar por campo no aumento de 40, tá bom? Existe já o equipamento que faz tudo isso de forma automatizada. Grandes laboratórios, onde tem uma demanda muito grande de amostras, 200, 400, 1000 amostras diárias, usam equipamentos como esse, que fazem através da reflexão, reflectância, ondas sonoras, fibra ótica, citometria de fluxo, faz a leitura das células, né, das células dos elementos. A vantagem, realização de grande quantidade de amostra, padronização de resultados e um controle de qualidade melhor. Mas nem todos os laboratórios conseguem, né, ter um equipamento desse porte, dependendo do número de amostras. Mas já é uma tecnologia que está disponível, mas em alguns casos, se não tiver o equipamento, o analista ele precisa saber fazer. Então, é importante que vocês que gostam da área de análises clínicas, que querem aprender o laboratório, que consigam aprender tudo isso que a gente falou na aula de hoje. Porque o exame de urina, como eu falei, ele depende muito da expertise daquela pessoa que está fazendo o teste. Então, é muito importante que todos esses parâmetros que eu falei sejam analisados. É lógico que numa única aula você não vai aprender tudo, mas aqui a gente trouxe uma visão assim bem crítica, bem clara, daquilo que você precisa fazer para que o exame seja feito de uma forma adequada e que o paciente receba o exame com todas as informações que podem identificar até para o médico a presença de uma anormalidade na urina. Então, são esses os parâmetros mais importantes que você pode utilizar, que você deve saber identificar no exame de urina. Então, eu agradeço a você que assistiu. Lembrando que são 3 aulas, né? A gente tem a aula do exame físico, a aula do exame químico e a aula do sedimento, para que você possa ter um entendimento sobre esse exame. Então, só relembrando, você que ficou até aqui na aula, se você ainda não curtiu, curta aí a aula. Também se inscreva no canal. Você pode assinalar o sininho aí para poder receber as notificações quando a gente postar novos vídeos. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Esse projeto é um projeto que a gente faz gratuitamente, visando você a ter mais conhecimento sobre a área de análises clínicas. Obrigado.